Oi, oi, gente! Começando mais um podcast LK3 e hoje com uma convidada super especial, uma mãe também, mas uma mega super estudante. Imaginem, 5 anos de estudando para medicina, fazendo vários outros cursos e hoje uma mega empresária que também tem programas de mentorias maravilhosos. Vocês vão conhecer ela hoje, mas eu vou deixar ela se apresentar, tá? Um prazer. Quero já te agradecer de antemão o convite de estar aqui com a gente no LK3. Érica Pandolfi, se apresente. Olá, Caio, eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui para lhe servir, servir essa audiência maravilhosa que eu espero contribuir com minha história de vida e com o meu conhecimento adquirido até aqui. Vai sim, não tenho dúvida. Eu quero começar esse podcast que vai ser muito voltado aos nossos alunos que são concurseiros, pré-vestibulando, mas principalmente mães que estão nessa visão de mudança de carreira, né? Já que você também é coach nessa área de carreira. Eu gostaria que você começasse contando a sua história, que eu tive a oportunidade de conhecer e esse foi o interesse de trazer uma história incrível, né? Que todo estudante deveria ouvir. Né? Me conte lá, de quando você terminou o ensino médio, o que é que aconteceu na sua vida? Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Érica Pandolfi, eu sou de Salvador, da Bahia, do Brasil, da América Latina, cidadã do mundo. Sou esposa, sou mãe, sou filha também. Enfim, diversas funções, diversos eu sou, né? Da minha formação do ensino médio, meu sonho era ser médica, desde pequena. Eu tinha a convicção, a certeza de que eu seria médica, porque o que eu queria era salvar vidas. E eu queria ser cirurgiã. Eu queria pegar a bagaça para eu devolver inteiro, né, para a vida. Então, eu sempre pensei dessa forma. E estudei a minha vida toda pensando que eu seria realmente médica. Cheguei a ganhar estetoscópio de presente, livro de medicina, antes Olha mesmo de eu entrar só. na faculdade de medicina. Toda uma profetização ali da família, né? E meus professores já davam aula dizendo assim, quantas vagas tem para medicina na UFBA, que é a Federal da Bahia, né? Aí, não me recordo agora, mas digamos que tinha 110 vagas. Não, tem 109, porque uma é da Érica. Olha. Já era assim comigo, né? E aí, para surpresa geral, eu não passei. Eu não passei na primeira, eu não passei na segunda, eu não passei na terceira. Foram 5 anos tentando medicina. Nossa. Quase me formei. Como é que ficou a cabecinha de Érica nesses 5 anos? A pressão que você sofreu. A pressão muito grande, né? Primeiro que você não acredita que você perdeu, né? Que tinha certeza absoluta de que eu iria passar. Só que o que acontecia, Laca? Eu estava preparada tecnicamente. O eu cognitivo, tinha né? muito conteúdo. Eu estudava muito, sempre fui estudiosa, sou até hoje, eu amo estudar. Então, eu estudava muito. Até me lembro de um Natal em que a minha família deu falta de mim na hora de fazer o sorteio do amigo secreto que eu estava estudando, porque o vestibular da UFBA era logo depois do Natal. Para você ter ideia do quanto que eu levava a sério meus estudos, né? Nossa. No entanto, eu não estava com o meu emocional devidamente preparado para isso. Foi o meu emocional que me sabotou. Hoje eu entendo isso, mas naquela época eu não entendia, né? Então, coisas do tipo pressão baixar, mensuração descer, eu desmaiar. E sempre quando era medicina. Eu fiz para várias outras. Eu fiz para fisioterapia, passei. Eu fiz para psicologia, passei. Eu fiz para direito, passei. Sempre entre os 30 primeiros lugares. Mas eu não passava para medicina. E tem diversos lugares. Fui para Aracaju, fui para Ilhéus, tentei em diversos lugares. Para medicina eu não passava. Como se surgisse ali até um bloqueio, né? Um bloqueio. Você deveria ficar nervosa na hora da prova. Dava branco, dava tudo. Tudo acontecia. Exatamente, tudo acontecia. Até que um dia um querido professor virou para mim e fez assim, será que você não está insistindo na direção errada? Será que você não percebeu que talvez Deus não queira que você seja médica? Tenta outra coisa, dá um tempo para você em outra coisa e se tiver de ser, será? Já você retornará para a medicina. E depois de 5 anos tentando, né? Eu realmente... E a família, querendo ou não, cria uma expectativa, Todo né? mundo, Nossos pais criam uma expectativa. Todo mundo cria uma expectativa e ainda tem aquela coisa do tipo, o que é que você faz? Ah, eu faço cursinho. Assim mesmo. Né? Tipo, então você não faz nada. É só isso? E aí o tempo vai passando, seus colegas começam a formar. Isso. E eu estava ficando para trás. Então foi quando eu resolvi, disse, bom, se eu não vou ser médica, deixa eu tentar uma coisa completamente diferente. Antes eu cheguei a
cursar administração hospitalar, cheguei a cursar fisioterapia, cheguei a cursar psicologia, fiz um ano de psicologia, e até que eu disse assim, ó, realmente chega, eu vou para uma área completamente diferente, porque se eu não vou ser médica, se eu não vou salvar vidas, se eu não vou estar no hospital, eu também não quero estar lidando com médico, porque eu vou ser frustrada. Eu vou ver um médico e vou dizer, eu queria ser médico, eu queria estar com esse jaleco, eu queria estar fazendo. Então, eu vou no sentido oposto. E quantos hoje, né, não vivem essa realidade de frustração? Com certeza. Muita gente não sabe, mas eu também tenho formação na área da fisioterapia. Eu fiz biologia, fiz fisioterapia, fiz 2 pós-graduações na área de fisioterapia. Estava insistindo numa coisa, mas a vida me mostrava outros sinais e eu não enxergava, né? Passei 10 anos de minha vida estudando para concurso, né? Passei em 3, mas não me achei ali, na verdade, em nenhum, né? Nem fui. Na verdade, sempre gostei da aula. Olha. E hoje o que me faz brilhar os olhos, mas o grande pulo do gato na minha vida e nos meus resultados com os meus alunos, foi o que você falou aí no início, a questão que você não tinha a inteligência emocional. Eu tinha o cognitivo também. Nossa, eu sempre fui muito boa, né, em várias disciplinas. Eu sempre era aquela da sala. Inclusive, comecei a dar aula, muita gente não sabe, porque no 3º ano, o meu professor de física me chamou para ser monitora. Olha aí. E aí eu comecei a minha história. Então, essa questão da inteligência emocional é o pulo do gato na história. O aluno precisa entender que ele não depende só do cognitivo, né? Trabalhar os 2 hemisférios cerebrais. A emoção é importante. E ele se autoconhecer vai ser fundamental para ele entender o que é que ele quer. Eu assisti um filme com os alunos do LK3, nas férias a gente promove algumas coisas, esses dias, chamado Elementos. E o filme Elementos... Tá aqui anotado para indicar. Que legal. O filme Elementos, ele, além de abordar a questão dos 4 elementos da natureza, o final foi fantástico. Ninguém esperava que fosse aquilo que iria acontecer. Exato, olha a coincidência aí, né? Nada programado. Mas, enfim, a menina, ela descobre que o que ela quer não era o que o pai queria a vida inteira para ela. O que ela, desde pequena, desde criança, já nasceu se perguntando, né? Quando é que eu vou tomar conta da loja? Exato. Né? E depois os sinais acontecem ali na vida e ela, de fato, tem um dom, um talento. Né? Fica aí a indicação já de antemão. Super indicamos. E uma coisa muito interessante naquela história que eu me identifico muito é que ela acreditava, olha essa palavra, ela acreditava que ela tinha nascido para aquilo, para substituir o pai na loja. Né? Ela realmente acreditava. Tanto que quando alguém cogitava a possibilidade dela não fazer aquilo, ela negava. Não, eu não posso. Eu não posso fazer isso, eu nasci para isso. O meu pai precisa de mim, a minha mãe precisa de mim, eu tenho que honrar a minha família. E quantas pessoas não acreditam que para honrar seu pai, para honrar sua mãe, para honrar sua família, tem que seguir o mesmo caminho profissional que ele seguiu. Ou que ele quer. Isso, exatamente, porque o pai não foi médico, quer que o filho seja médico, sem né? dúvida. E por aí vai. Então, aquele filme é muito legal. Eu assisti ele ontem com as minhas filhas e super indico e me identifiquei exatamente por isso, né? Eu, como aquela personagem, eu acreditava, não tem médico na minha família, mas eu queria muito salvar vidas. Eu nasci com essa vontade de salvar vidas. E eu achava que o único caminho era a medicina. Tá vendo? Né? E eu tentei de todas as formas. Mas, de fato, eu dava o meu melhor, mas parecia que algo ali estava me impedindo, né? Me dizendo, não é realmente esse caminho. Então, entrei para a área jurídica, completamente diferente, mas... Foi fazer direito mesmo? Fui fazer direito mesmo, mas assim, era outra coisa... Você tem cara de advogada, então, era outra coisa que desde pequena todo mundo dizia que eu tinha cara de advogada, de juíza, porque eu sempre fui de defender as pessoas, de querer as coisas corretas, né? De ser justa, de querer seguir a regra, a lei. Então, e os meus professores diziam, se você desistir de medicina... direito tá aqui, sabe? Ficavam me incentivando também para isso. E a minha mãe também. E aí, direito você passou de primeira? Direito eu passei de primeira. Foi logo. Sim. Né? E a minha mãe sempre dizia que achava lindo, advogado, criminalista. Ela gostava de ficar assistindo filmes de investigação. Até hoje ela vira à noite assistindo os documentários de investigação criminal. Então sua mãe adorou você ter ido para a área do direito, lhe incentivou. Super me incentivou. Mas você não se achou? Não, então, eu costumo dizer que o direito foi uma paixão.
E o que é a Sim. paixão, né? A paixão, ela tem início, meio e fim. Verdade. A paixão é diferente de amor, né? Isso, O amor, ele é verdade. eterno. A Isso. paixão, ela é passageira, né? Eu sou apaixonada pelo direito. Apaixonada. Apaixonada pelas teorias jurídicas. O direito é muito lindo. A Constituição brasileira é uma obra de arte lindíssima. Ah, se ela fosse aplicada. Pois é, eu ia falar isso na teoria, Ah, né? se o direito fosse aplicado. Isso. Então, na teoria, ele é realmente muito bonito. E eu me formei em direito, me tornei advogada, me tornei criminalista. Olha só, Nossa, fui o que professora sua de mãe queria. o que minha mãe queria, né? Fui Isso. professora de direito penal, de processo Olha, penal, sim. fui procuradora assistente de um município que faz parte da região metropolitana de Salvador. Ou seja, eu realmente vivi Mergulhou o no direito, viveu, né? verdade. Mas eu não era feliz, não me satisfazia. Eu não estava satisfeita, eu não estava feliz, eu não me encontrava ali. Pensei em fazer concurso para juiz, né? Primeiro foi para juiz. E aí fui estagiar com o juiz estadual, falei, tô fora, não quero isso. Aí fui para o juiz federal e tô fora, não quero isso. Aí fui para o Ministério Público, não é isso que eu Foi quero. mesmo. Aí fiquei advogando, né? Bom, eu não quero concurso, porque uma coisa que eu percebi também é que eu tenho um espírito de liberdade. Então, eu não nasci para também sou bater assim. ponto. Eu não nasci. Tá tudo certo em bater ponto, mas eu, Érica, não nasci para bater ponto. Sim. Então, eu entendia que um concurso que me exigisse horário de chegada, horário de saída, e eu não ficaria bem. Seria um passarinho preso na gaiola, querendo voar. Uma E as águia pessoas presa na precisam gaiola. aceitar isso, porque tem muita gente que é assim, tem o perfil, às vezes, empreendedor, tá ali num trabalho frustrado, numa profissão frustrada, e na realidade tem várias habilidades, dons, Exato. poderia empreender nela mesma, Porque né? não tem a coragem. Não tem a coragem. De abrir a porta da gaiola e de voar, Isso né? mesmo. E o contrário também existe. Sim. Gente que quer empreender, Sim. mas que também não tem ainda o perfil comportamental Isso. adequado para aquilo, né? Que pode ser trabalhado e desenvolvido. Então, termina que vai empreender, mas continua com a mentalidade de funcionário. Eu vejo hoje algumas escolas trabalharem até essa questão do empreendedorismo, mas é completamente diferente do que é realmente o empreendedorismo, porque o aluno acha que empreendedorismo é ter lucro, é vender alguma coisa. Então, as escolas fazem ali feiras empreendedoras, só ensinam o aluno ali a fazer caixa, criar um produto e vender. Sendo que, na realidade, o empreendedorismo real mesmo, para um empreendedor de sucesso como você, são vários pilares, né, que vão sustentar. E você ter autoconfiança no que você faz é crucial. Você tem que acreditar. Olha a palavra acreditar, né? Eu sempre digo, o aluno alcança o que a mente acredita, né? Então ele precisa acreditar nele para adquirir autoconfiança, trabalhar o emocional para alcançar o alvo, alcançar o objetivo. Perfeito. Né? É exatamente por aí. Então, vivendo do direito, eu casei, meu marido é pernambucano, veio morar aqui em Salvador. E aqui ele não estava encontrando emprego para ele, porque o currículo dele era considerado né? Overqualified, era super qualificado para cá. Entendi. E aí ele estava frustrado, trabalhando aqui numa empresa que, apesar de ser grande, mas era um estilo familiar, que ele não estava se adequando, porque ele veio de uma multinacional. Entendi. Né? E aí, então ele estava muito infeliz. E daí foi onde eu tive um insight de por que a gente não junta a nossa grana e a gente investe num negócio que seja nosso. Por que não sermos donos do nosso próprio nariz, né? Certo. E foi aí que a gente Ele começou. já tinha um conhecimento administrativo, você na área do direito. Exato. Vamos empreender. E aí vamos empreender. Aí optamos pelo ramo de franquia, Legal, porque é já mais seguro, certo, né? Porque é uma verdade. coisa que já está certa, Sim, já funciona, sim. né? Já tem tudo pronto, digamos Sim, assim, né? Verdade. E aí foi quando a gente montou a nossa primeira Subway. E aí aqui deu em Salvador. sucesso, o negócio começou a multiplicar, a crescer. Sim. E aí fui transitando de carreira de maneira bem sutil. Eu não dava conta mais de dar aula nas faculdades, porque, né, prova, plano de Isso, aula, tá tudo aquilo. corrigindo. E aí eu fui saindo das faculdades, aí fui deixando de advogar e tudo isso e passei a me tornar empresária junto com meu marido. Né? legal. Vieram as meninas, Sim. que eu me dediquei realmente a ser Sim. mãe, né? Fui mãe durante 3 anos, quase 100%, só não fui 100% Sim. porque eu tinha, né, as coisas da empresa para poder resolver Isso. o tempo, Sim. né, dividir o meu tempo entre as meninas e a empresa. E aí depois veio a academia também, né, e hoje temos 5 academias academia, aqui com os isso. nossos sócios, que é a Hammer Fitness Que Club, né? massa, muito boa. E daí veio, né, a coisa só
crescendo. E eu resolvi me desafiar. E tinha uma habilidade que eu queria muito aprender, que era vender. Porque eu entendi que a venda, ela é essencial para a gente ter sucesso. Anota isso, em qualquer área da nossa vida. A gente precisa saber vender, saber nos vender, saber vender qualquer coisa, qualquer produto. Porque quem sabe vender nunca vai passar fome. Verdade. Quem sabe vender vai conquistar o que quiser. É. E essa é uma habilidade que eu não tinha. Eu achava que tudo meu que eu não quisesse mais eu tinha que dar. Eu não tinha coragem de vender. Entendi. Então eu entrei para uma multinacional de cosméticos que tem um plano de carreira que é parecido com multinível, né? Sim. Que é vendas diretas. Sim. E nessa empresa eu entrei para desenvolver isso das vendas e tive um crescimento muito rápido, que foi a Mary Kay. Sim. Né? Me tornei diretora carro rosa. Ah, que legal! Assim, né? Com 1 ano e meio de Nossa. empresa. Então né? você tinha essa habilidade de venda, de comunicação, de... Exato. E foi uma grande escola para mim também. Sim. Eu aprendi demais com a Mary Kay, principalmente com a fundadora, com a senhora Mary Kay Ash. Ela tem coisas, assim, ensinamentos extraordinários que eu passei a usar também nas empresas. Sim. Né? Então foi uma grande escola ali para mim, e onde também eu vi todo o meu potencial, né? E fui me conhecendo cada vez mais. E tinha uma coisa com relação à liderança, né? Que eu quis desenvolver mais a minha liderança. Então, assim, eu tinha entre pessoas direta e indiretamente ligadas a mim, mais de 400 pessoas. E eu sentia que tinha um entrave, eu não consegui replicar aquilo que eu era. Porque dizem, né, que a equipe é o espelho do líder. E eu dizia, mas cadê as pessoas iguais a mim? Verdade. Cadê as diretoras de carro rosa? Cadê as pessoas iguais a mim aqui que eu não estou conseguindo formar na velocidade que eu gostaria ou na quantidade que eu gostaria, né? Sim. E aí, então, foi quando eu resolvi ir para o mundo do coach. Eu entrei na formação de coach para aprender, para eu aplicar junto aos meus liderados, aos meus funcionários. Quando eu entrei na formação de coach, eu percebi que quem mais precisava era eu. Verdade. Que eu Comigo não também me aconteceu conhecia. Isso, verdade. Eu percebi que eu não me conhecia, que eu estava subindo a montanha errada. Verdade. Eu estava na então, profissão às vezes errada. a gente pensa que está ali, né, no auge, estou brilhando, e quando você vai para o autoconhecimento, você percebe ali, né, os seus pontos fracos. O autoconhecimento fundamental. é fundamental. Sim. É fundamental. Sim. Porque é onde você realmente conhece a sua essência, a sua identidade, quem você nasceu para ser, os seus verdadeiros sonhos, Isso. que não é o sonho do seu pai, da sua mãe ou do outro. Sim. É o seu sonho de verdade, né? Os seus princípios, seus valores. Isso. E aprende a se libertar das crenças limitantes, né? Então, primeiro eu percebi que ali era para mim, em primeiro lugar. Então, eu comecei a aplicar na minha vida. E, paralelamente, comecei a aplicar nas minhas lideradas. E ao invés de eu estar formando diretoras, eu estava formando pessoas que estavam se autorrealizando na vida, assim, conseguindo. O sonho era ser escritora, e aí conseguiu escrever, lançar o livro. O sonho era viver de música, e aí conseguiu. E ainda fez um filme sobre música. Você, então, inclusive, tem um livro, né? Tem. Eu ainda não li, não trouxe ele pra gente hoje mostrar. Qual o nome do livro? É A Arte de Vencer. A Arte de Vencer, olha é só, um preciso livro ler. muito bacana, em coautoria com outros autores maravilhosos. Vou trazer para você. Pronto. Aí fica a dica Devo, também. não nego, vou pagar. Sim. Então, tudo, a nossa história sempre tem um porquê. Isso é verdade, né? Existe um porquê. E se você entende isso, você utiliza o nosso passado. Eu lembro do filme da Alice no País das Maravilhas, o 2, né? Alice através do espelho, na verdade, quando o Senhor Tempo, ele diz assim, não tem como mudar o passado, mas tem como a gente aprender com ele. Verdade. E quando a gente aprende com o nosso passado, isso é que é bacana. Porque você pode aprender com ele e usar tudo que você aprendeu para você utilizar agora na sua nova versão, no seu novo você, né? Então, no processo de coaching, eu fui aplicando em mim, aplicando nos outros, fui vendo aquela transformação. E aí, os coaches, né? Como a gente chama, quem a gente atende. Eu sou coach, quem eu atendo é meus coaches. Iam chamando outras pessoas, que foram chamando outras pessoas, foram chamando outras pessoas. E quando eu vi, eu já estava atendendo mais coach, estava com pouco tempo para fazer Mary Kay. E aí, mais uma vez, é uma transição de carreira.
Nossa. E nisso as empresas ali E andando. nisso as seu empresas marido andando, administrando, né? você Meu ali marido, ajudando, exato, certo, né? sim. Meu marido fica à frente porque ele é administrador de Sim, empresas, sim, ele sim. tem um know-how muito Sim. maior. E eu fico por trás, então eu cuido muito mais dos treinamentos, da questão da gestão de pessoas, né? Que eu digo que é gestão de talentos, né? Sem dúvida. Fico gerindo ali os talentos, Verdade. chego junto às decisões, muitas vezes nós tomamos juntos, né? Então a gente sempre se alinha Sim. junto com os outros sócios Sim. também. Mas eu tenho essa liberdade, essa autonomia de poder realmente me dedicar àquilo que eu amo na maior parte do tempo. E eu me encontrei no coach. Eu realmente me encontrei no coach, porque eu via que eu conseguia salvar vidas. Então voltamos àquela estaca zero que você desde pequena dizia, eu nasci para salvar vidas, né? Achava que ia ser cirurgiã e hoje você é cirúrgica, mas salvando vidas de pessoas através da mente. Da mente, exato. Né? E eu estava te contando antes de começar que ontem eu tive essa revelação, né? Tive essa glória, essa graça. Já ontem fui na igreja a convite de uma amiga minha que me chamava há muito tempo, sempre dava errado. E ontem eu disse, vai acontecer de qualquer jeito. Várias coisas aconteceram para dar errado, porque é sempre assim, né? É verdade. Mas eu me determinei aí. E quando eu cheguei lá e recebi a palavra, a profetisa pegou na minha mão, e ela bateu na minha mão e disse assim, Deus disse que aqui ele te colocou ferramentas cirúrgicas. Olha, ela falou desse jeito, ferramentas cirúrgicas, e você está aqui para salvar vidas cirurgicamente. Olha. E aí eu fiquei pensando nisso, né? No momento até pensei, meu Deus, será que Deus está me dizendo para eu fazer medicina? Mas olha só que interessante, né? Se hoje você dissesse, nem precisa de vestibular nada, vai lá, se matricula e faz medicina, você quer? Não. Não. É igual a mim com o concurso. Não quero. Amo medicina, acho linda a profissão, respeito demais, mas hoje eu não faria. Hoje eu me encontrei realmente no que eu faço. Eu sou uma estudiosa da mente humana. Eu realmente faço cirurgias mentais. Nossa, muito interessante. E isso é muito gratificante. Ver essa virada de mentalidade, né? Maridos que traíam e que hoje não traem mais, né? Pessoas que viviam até com muita tristeza, até com depressão. Não estou dizendo aqui que eu curo depressão, mas quando você entra num processo de autoconhecimento, quando você alinha seus princípios e valores, quando você entende a sua real identidade, quem você nasceu para ser e segue no caminho certo, acabou, não tem depressão que te pegue. Entende? E eu acho interessante que as pessoas só buscam essa questão do autoconhecimento já na fase adulta, depois dos 40. Por isso que eu quero trazer um pouco desse mundo do autoconhecimento para os pré-vestibulantes, para os concurseiros. Quantos eu já fiz o programa coach de estudo, e resolvem também, não vou fazer mais isso, vou fazer tal coisa, vou empreender. Eu tenho uma aluna que ela hoje é dona de uma franquia na área de sobrancelhas. Olha só. Então, assim, ela se descobriu que gosta da beleza, não vou mais queria fazer biomedicina, mas está ali no mundo empreendedor e está amando, né, o que ela está fazendo, né? E tinham outras que tinham um sonho igual o seu, de entrar na área militar, estudamos, fizemos tudo certinho, entrou. E viu que não é. Mas está frustrada. Aí agora buscando outras coisas, vai começar um programa coach, inclusive, para poder tentar se descobrir. E né? Que bom e que coragem quando se permite buscar outra coisa. Verdade. Porque o que eu vejo e muito são pessoas aceitando o medo, né? Estar naquele lugar que não nasceu para estar. Isso. Né? Passou no concurso e aí fica ali frustrada e faz um trabalho muitas vezes mal feito. Vai trabalhar com mau humor. Depois desenvolve problemas físicos, doenças, desenvolve depressão, desenvolve ansiedade e não sabe por quê. E transmite para os filhos. Sim. É um reflexo. É verdade. Né? Você tem 2 filhas, né? São escolares e você deve perceber o tanto de conteudismo nas escolas, né? Então, para a ala lá do reforço escolar que a gente tem também, a gente sempre conversa com os pais que cobram tanto dos filhos, prejudicam a saúde mental das crianças e 90% do que o aluno aprende na escola não vai ser usado ali na fase adulta. Né? Então, a gente precisa trabalhar outras questões, precisa incentivar os nossos filhos, né? E um pai que não lê, que não tem rotina, não tem disciplina para nada, como é que ele quer cobrar que o filho dele
tenha, né, esse tipo de comportamento, né? Pais são exemplos, São né? exemplos. E muito interessante, Laca, que é o seguinte, eu aprendi através de todos esses estudos, né, de comportamento humano, que filho é reflexo de pai e mãe. Se você está com seu filho que está com algum problema na escola, problema de ansiedade, problema emocional, seja qual problema. Que hoje virou moda também, né? Sim, todo mundo agora tem TDAH, todo mundo, né? Virou moda. Enfim, todo mundo agora é autista. Isso, verdade. Não virou moda e virou status, Isso. né? Então, enfim, bom, existem estudos que realmente mostram que tem um crescimento, né? Os que tem, mas tem muitos diagnósticos sendo feitos também nas pressas, digamos Sem assim, dúvida. né? Então, quando a criança ou adolescente está com algum problema, pai e mãe tem que olhar primeiro para si. Porque filhos são reflexos de pai e de mãe. E eu recebo muita gente querendo fazer coach com o filho, né? Eu quero que o meu filho faça coach, eu quero que trabalhe aqui minha filha, meu filho. Faço, tudo bem, mas antes você tem que trabalhar você, pai e você, mãe. Acredito, né? Inclusive, eu digo que a gente tem que educar os pais. Isso, verdade. Temos que educar os pais. Tanto que... Esse podcast é dedicado a vocês também, pais, né? Exato, Sem dúvida. pai e mãe. Sim. Para a gente ter alta performance em qualquer área da nossa vida, a gente precisa estudar. Se você quer ser um grande fisioterapeuta, você tem que estudar. Se você quer ser um grande médico, você tem que estudar. Se você quer ser um grande advogado, você tem que estudar. Se você quer ser um grande piloto de Fórmula 1, você precisa estudar. Sem dúvida. Vamos pegar o exemplo do Ayrton Senna, o quanto que ele entendia tudo de carro, de pista, de não sei o que, não sei o que. Você tem que estudar. Tem que estudar. Se você quer ser um excelente jogador de futebol, e eu atendo muitos jogadores de futebol profissionais, você tem que estudar. Verdade. Entende? Só que as pessoas acham que elas podem ter sucesso sem estudar. E aí você ganha um grande erro, né? Uma crença muito disfuncional. E para ser pai e mãe de sucesso, se você quer ter filhos saudáveis, treinado, né? você precisa estudar. Você tem que buscar esses estudos, né? Porque a gente não nasce sabendo, a criança não vem com manual. Isso. No entanto, o estudo está aí. Inclusive, em setembro, dia 23 de setembro, eu vou estar junto com o André Castro, meu colega Master Coach também. Nós vamos estar ministrando o curso Amar, Educar e Dar Limites. Eu quero ir, viu? Eu quero conhecer. Está convidadíssima. Vou levar a galera Será um dia de imersão para pais, para educadores, para a gente exatamente falar sobre esses assuntos. A importância de amar, de educar e dar limites. A gente está vendo também muitas crianças sem limites. Pais que não sabem. Uma vez eu estava no aniversário com a minha filha, ainda pequena, acho que elas tinham 7 anos, mais ou menos. A mais velha tinha 7 anos. E a mãe fez assim, como é que você consegue que a sua filha não fique no celular? E eu disse, oi? Como assim? Ela, não, porque o meu filho só vive no celular. Eu falei, peraí, deixa eu entender. Quem é que é a mãe, quem é que é o filho? Pois é. Mas se eu tirar, ele faz escândalo. Pois é. Quer dizer, o medo do escândalo, o medo de desagradar o filho, o medo de dar o limite pro filho, né? Achando ela que fazendo aquilo ela tá amando, mas na verdade não tá. Mas a gente vai falar sobre isso profundamente na nossa imersão. Eu fiz um podcast com uma coordenadora de escola e ela me falou uma coisa interessante. Ela falou que os pais não sabem, mas a criança gosta de rotina. A criança, ela gosta de ter o pai ali chato que cobre, porque ela se sente amada. Aquela criança que é solta, que o pai não dá atenção, né? Não liga tanto para ela, deixa ela usar muito. Se sente abandonada. E aí começa a ter alterações de comportamento na escola. Ser mais violenta, bullying, disciplina. E na realidade, a mãe acha que fazendo essas coisas está amando, mas você falou uma coisa certíssima. Né? O brasileiro precisa entender isso. E hoje a gente vive hiperconectado. Né? Uma mãe chegou para mim e falou como um alívio. Olha, tá aqui, meu filho tem déficit de atenção. Parece que aquele diagnóstico causa, assim, um alívio nos pais, né? Aí eu olhei bem nos olhos dela e disse, e se eu te disser que 90% dos diagnósticos brasileiros de déficit de atenção são errados? Aí mostrei a ela uma reportagem americana. Olha só. E aí ela tomou um susto. Eu disse, vem cá, quando você nasceu, existia esse excesso de informação, essa conectividade toda, essas séries todas, esses eletrônicos todos, ou não? Sua mente era mais conectada com você mesmo, porque só existia ali a natureza e a TV ali para assistir uns desenhos. O tempo, ele é o mesmo, existem as mesmas 24 horas. A gente acha que o mundo está acelerado, mas na verdade quem está acelerado somos nós. Então imagina essas crianças que nascem agora, nesse excesso de conectividade, onde vai acontecer o foco? Eu trabalho muito foco, né?
com os meus coaches também, né? Eu na área dos estudantes. Então, quando eles entendem de fato o que é o foco e que eles percebem o tanto de ruídos que existe na vida deles e que eles precisam desacelerar. Falando em desacelerar, toda vez que eu ouço essa palavra, já vou linkar aqui outra coisa. Eu amei o nome do seu programa. Gente, ela tem um programa de emagrecimento para quem tem problemas, né? Quem está com sobrepeso. Isso, eu achei aquele nome fantástico, porque você falou que trabalha a mente, né? E eu vejo muitas pessoas, inclusive os nossos filhos que são mais gordinhos, que já têm essas questões emocionais e que descarregam, às vezes, na comida, né? Que você acabou de falar que é um reflexo dos próprios pais, o problema está aqui. Sim. Né? Quantas pessoas eu conheço, já tive alunas que fizeram bariátricas, adolescentes. Nossa. E, na realidade, volta tudo depois, porque o problema está aqui. Né? Não deixe de falar, não. Fale, emagreça a mente. Amei. Mas, vamos lá. Exatamente, emagreça a mente. Eu anotei aqui algumas coisas, né, para complementar o que você falou. As crianças gostam de regras, de rotina, de limites, né? Não só gostam, elas precisam. Elas necessitam para sobreviver, e não só as crianças, nós também. Nós também. É por isso que existe o direito. Né? Para que servem as regras? Para que servem a sinalização, os limites? Né? Para nos proteger. Para nos proteger e nos guiar. Imagina, por exemplo, uma estrada que não tem a sinalização. Quanto tempo você acha que você vai conseguir durar nessa estrada? Verdade. Né? Se você resolve quebrar essa sinalização, essa regra, e ultrapassar o carro no lugar errado, numa curva perigosa, o que você encontra ali pela frente? Então, as regras, os limites, são para nos proteger e nos orientar. Então, servem tanto para a criança quanto para nós, adultos também. Nós precisamos disso, precisamos de rotina. É extremamente importante a gente ter rotinas saudáveis, né? Para que a gente consiga ter uma vida extraordinária. Porque a vida extraordinária, ela existe. Ela é possível, né? Mas a gente tem que fazer por onde, né? Então, essa questão das regras. E a outra coisa que você falou sobre essa questão do déficit de atenção, né? Tem a ver muito com o que você disse com relação dos excessos de tela. Nós temos muitos estudos aí para falar sobre isso. E uma outra coisa muito interessante é perfil comportamental. Eu sou analista também de perfil comportamental e corporal, que explica o funcionamento da nossa mente, né? E eu vejo também muitas crianças sendo diagnosticadas com déficit de atenção, quando na verdade essas crianças têm um perfil comportamental que pela teoria DISC são chamadas de estáveis e conforme. São aquelas crianças que não é que elas têm um déficit de atenção, é que elas têm um tempo mais lento para decantar a informação. Elas têm um comportamento diferente das dominantes influentes que levanta logo a mão, que quer falar, que quer participar, que está ali ativo o tempo todo. São as crianças que têm o tempo delas. Então, realmente, elas precisam ler e reler. Elas precisam, de fato, estar ali focando. Agora, imagine a sala de aula. O professor, ele é ali único para 30, 40 alunos. E o aluno é obrigado a aprender do jeito que aquele professor ensina. Exato. Então, às vezes, é um aluno que tem um potencial enorme, mas por ele ter um perfil, por exemplo, estável, né? Ele não consegue, às vezes está ali um professor dominante, inclusive, né? Ele, além de não gostar da disciplina, além de se dar mal na matéria, vai surgir as questões emocionais que vão refletir no corpo físico. Exato. Sem dúvida, né? Isso vai acontecer, né? Mas, enfim, pode comentar mais aí sobre o seu programa Emagreça a Mente. Antes só de falar sobre Emagreça a Mente, eu acho muito importante até trazer essa experiência que eu mesma passei. Sim. Eu fui chamada na escola para conversar sobre uma das minhas filhas, que possivelmente estava com déficit de atenção e fui orientada a levar para um psicólogo, um psicopedagogo. E estava o professor, assistente e o psicólogo da escola. E aí eu perguntei, mas por que vocês acham que ela tem déficit de atenção? Não, porque ela não participa da aula. Porque quando a gente pergunta, ela não quer responder. Se eu pergunto o que ela entendeu, ela diz que sim, mas ela demora demais para fazer as tarefas. Ela ultrapassa o tempo de fazer a tarefa, ela só faz no tempo dela. Ou seja, ela tem que ser um robô e fazer o que a escola então, já ela não estava dentro do padrão né, da maioria das outras crianças. E aí, eu virei para eles e perguntei, vocês entendem de perfil comportamental? Boa. Deixa eu te explicar como é que minha filha funciona. Ela tem um perfil estável. Não espere de uma criança estável que ela vai levantar a mão, que ela vai na frente, falar,
em público. Não dê pressão numa criança estável, porque ela vai paralisar. Bloquear, verdade. Não só a criança, um adulto estável. Olha a importância de você ter o autoconhecimento. Isso. Olha a importância de você fazer a sua verdade. análise de perfil comportamental. Sim, Olha sem aí dúvida. como é importante, né? Como é libertador. Porque como eu já tinha esse conhecimento, porque se eu não tivesse lá com esse conhecimento, eu teria levado a minha filha num psicólogo, Sim. num psiquiatra, sabe-se lá o quê. 100% Né? leva. E sabe-se lá 99,9%. onde que estaria a minha Isso. filha agora e como ela estaria agora. E ainda tomando medicação. E aí, provavelmente tomando Que é o que medicação estão e sabe-se lá fazendo. mais o quê, é o que eu digo, Isso. né? Mas como eu tinha esse conhecimento, eu virei professor e falei assim, como você fala com ela? O que é que você faz? Eu boto um reloginho, ó, pressão Meu psicológica Deus, pura. nossa, A menina tadinha, chega, botava na cabeça. É. Pois é, pensa aí, né? Pressão Nossa. psicológica pública. Eu dava um reloginho e todo mundo tinha que entregar a tarefa ali naquele momento. Tempo, é. Né? E Naquele as provas tempo. são assim ainda. E Muitas escolas fazem isso, né? Delimita o tempo, você tem que fazer naquele determinado tempo. Na redação, então, os alunos sofrem, né? Porque tem aquele tempo, né? E eu entendo que é importante, Sim, né? Porque vai ter o precisa, vestibular, vão claro. ter, mas existem formas de você ir desenvolvendo aquela habilidade na criança, né? Eu descobri que no Brasil, não sei se você já sabe, existe uma escola no Brasil, acho que é uma em Goiás e uma em São Paulo, que elas já trabalham com o perfil comportamental e temperamentos humanos. Olha, então, que as fantástico. turmas vai ensinar matemática, aí os que são estáveis aprendem de uma forma, Olha os que influencers... fantástico. Com Olha fé em só. Deus, a coisa vai Ó, progredir. recentemente ao acabei longo do tempo. de fazer análise de perfil comportamental da coordenadora de uma das minhas filhas. Ela Sim. ficou extremamente encantada, foi Olha. libertador para ela. Tá vendo? E até ela me chamou para que a gente faça esse treinamento junto à escola. Porque é muito importante que educadores entendam e os pais entendam. Sim. Porque você quer tratar seus filhos de maneira igual, mas eles são diferentes. Você, professor, quer tratar os alunos de maneira igual, mas eles são diferentes. Sim. E você tem que entender, né? Se você está falando com um influente, ele pega no ar. Isso. Ele pega no ar. E odeia papel. E odeia papel. Odeia papel, Perfeito. né? Ele não vai querer o papel, não vai querer ficar sentado durante Não, muito tempo, não. né? Aí você diz que essa criança é hiperativa, Isso. porque ela faz rápido Sim. e se levanta e vai conversar e vai Aí soltar por isso que fala, todo piada. imperativo é inteligente, não sabendo que existem esses conhecimentos aí, Exato. né? Ninguém conhece, Pois pouca é. gente sabe. Então- E o mundo da educação deveria ser o que mais deveria ter esse tipo de conhecimento. Exatamente isso, porque como você bem falou, as escolas infelizmente ainda são muito conteudistas, Sim. né? Elas têm que E seguir o padrão do tem que MEC, né? seguir. Aí eu estava conversando com a coordenadora, ela disse, olha lá, a gente até queria, mas a gente não tem tempo, porque se a gente não obedecer, né, a grade do a MEC. grade, né, então a gente não pode, tem que seguir isso aqui. A gente não pode nem oferecer ao professor determinados outros cursos para ele ter determinado conhecimento. Ele tem que ser realmente robotizado. E uma coisa importante que está acontecendo agora é a questão da inclusão, que tanto para a rede pública quanto particular, a gente sabe que as escolas têm que aceitar e têm que aceitar mesmo, porém, é uma coisa que também acaba... O ensino para quem é inclusivo deveria ser diferente, pelo menos aquele momento de Claro. ensinar determinado, porque acaba prejudicando um outro grupinho. Porque você quebra, inclusive, uma regra constitucional. Você está querendo tratar os diferentes de maneira igual. Isso, de maneira E igual. isso é um grande erro. Porque os diferentes têm que ser tratados de maneiras diferentes. Verdade. É. Os iguais com os iguais, os diferentes diferentes. E Todos os somos iguais coordenadores perante a estão lei. sofrendo muito com Mas- isso, porque eles não têm o que fazer, os professores não estão treinados para isso, né? Não conhecem disso aí. E aí, quer dizer, na hora de ensinar de fato um conteúdo, o aluno ali não aprende nada. Exato. Olha a importância do nosso trabalho. Olha a importância desse treinamento que eu vou ministrar aí do Educar Mais e Dar Limites, né? Sim. Fazer esse treinamento de análise de perfil comportamental, entender sobre o ser humano, porque você está lidando ali com a mente humana, né? E se você entende como ela funciona, fica muito mais fácil você, professor, de passar o assunto. Fica muito mais fácil você, pai, você, mãe, de saber lidar com o teu filho. Eu tenho 2 filhas de comportamento, de perfis comportamentais os meus também. opostos. Sim. Então é muito interessante, né? Porque se eu dou uma ordem, tipo, vai tomar banho, a estável altamente vai pro banheiro. A dominante vem me peitar. Não vou, Isso. não quero agora. E se eu não entendo isso, que ousadia tá me peitando, que menina não sei o quê. E aí vou gritar, vou bater Sim. e tal. Quando não é, o dominante nasceu para dominar. Como é que eu quero dominar um dominante? Pois Como é. é que eu quero mandar no dominante? Então eu tenho que saber como falar Isso, com existem uma e com estratégias outra. com Existem isso, estratégias verdade. dela achar que ela tá no controle, quando na Isso. verdade ela não tá. Isso. Mas para isso, pai e mãe tem que estudar.
tem que estudar. Não adianta, tem que estudar. Uma coisa que você falou, eu já ouvi falar, mas eu não conheço. Gostaria que você me explicasse melhor. Eu acho que quem está ouvindo a gente vai querer entender essa coisa do perfil corporal. Eu não entendi, eu não sei o que é. Eu conheço perfil comportamental, aplico com os meus alunos também para acelerar o processo de aprendizagem de acordo com cada um. Mas me fala um pouco sobre o que é esse perfil corporal. Muito legal. O perfil corporal, ele foi trazido pelo Wilmer Reich. E ele desenvolveu uma teoria de que o nosso corpo é reflexo da nossa mente. E é muito fantástico. O formato do nosso corpo revela como a nossa mente funciona. Então, vamos lá. Pessoas que são mais quadradas, tipo a ex-presidente Dilma Rousseff, né? Uma pessoa que é quadrada, como ela. São pessoas que têm uma tendência a se entupir de emoção. Vai engolindo a emoção, vai engolindo a emoção, vai engolindo a emoção. É difícil de falar, é difícil de colocar para fora e podem explodir, feito uma panela de pressão, né? Então, elas são também, gostam muito de rotina, gostam muito de planejamentos, têm uma tendência a ser analítica, têm uma tendência a gostar de planilha, a gostar de números. Não é à toa que a Dilma, né, tem uma formação nessa área. E ela era boa nessa área. Exato, né? Por outro lado, já tem dificuldade de improviso. Comunicação. Exato, de uma empatia maior, porque são pessoas mais quadradas. Olha que interessante, o corpo trazendo, o corpo né? Fala, né? Tem até um livro que chama... que é diferente, né? Sim. Porque o corpo fala, tá falando das nossas microexpressões, da nossa movimentação, da nossa expressão corporal. Sim. Que tem como você fazer a leitura, saber se a pessoa está preocupada, se ela está interessada, se ela está desleixada, se ela está mentindo ou não, através das expressões, né? Da postura da pessoa. Sim. Já o corpo explica, vai dizer o funcionamento da sua mente através do seu corpo. Pelo seu rosto, pelo formato realmente das suas pernas, do seu corpo, né? Imagine uma pessoa que ela parece, por exemplo, um palito de fósforo. Aquela pessoa do cabeção e é bem magrinha, bem sequinha, né? Tipo Steve Jobs. São pessoas altamente criativas, são altamente introspectivas, mas a mente está aqui a mil, mas são pessoas que não gostam muito de toque, de aproximação, de abraço, são mais no mundo delas. Verdade, já enxerguei alguns alunos aqui, verdade. Olha só que interessante. Então, só pelo formato do corpo, você batendo o olho na pessoa, você já sabe o que você pode esperar do comportamento daquela pessoa, ou não. As pessoas mais redondinhas, né? São chamados orais, que são assim, as bochechinhas mais fofinhas, mais macias, aquela pele macia. E são as pessoas que já gostam muito mais de toque, são sentimentais, sabe? São realmente pessoas mais sensíveis, são pessoas que adoram falar, se comunicar. Olha que coisa interessante, né? Então, só você olhar pelo formato do corpo, você já sabe. Percebe alguma característica. Exato, já consegue saber como lidar com aquela pessoa. Então, é uma teoria muito bacana que eu uso para complementar, né, o meu trabalho. E aí, falando do emagrecimento, né, que você pediu, eu aplico também essa teoria no emagrecimento. Por quê? Porque o nosso perfil comportamental e corporal pode sim direcionar a gente para um emagrecimento ou para um excesso de peso. Olha que interessante. Então, olhando pelo emagrecimento, os orais, que são esses redondinhos, os quadradinhos, eles têm uma tendência maior ao excesso de peso. Nossa, olha que interessante. É interessante. Né? Quando a pessoa descobre isso, diz, olha, claro que existe o fator genético, né, ali por trás. Não, eu diria assim, não justifica completamente, mas uma pessoa com esse perfil corporal, ela não pode esperar ser uma Gisele Bündchen. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Então, o formato do nosso corpo que reproduz a nossa mente, ele também está relacionado ao significado emocional daquela gordura para a nossa mente. Porque a gordura ela tem um significado emocional, que ela pode estar relacionada à necessidade de destaque, à necessidade de proteção, à necessidade de força. Que interessante. É muito interessante. E é por isso que eu advogo que a gente emagrece pela mente. A gente engorda pela mente, a gente emagrece pela mente. Perfeito. Quem é gordo porque tem uma mente de gordo. Quem é magro porque tem uma mente de magro. Nossa. As mentes funcionam de maneira diferente. E mesmo com a genética é responsável por 20%. Nossa. 80% é o nosso comportamento, nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida é determinado pelas nossas crenças. Verdade.
neurociência e a biologia hoje já comprova que os nossos pensamentos conseguem ativar o nosso DNA, os nossos genes. Então, assim como eu tenho um gene, olha, os genes nossos são todos iguais, mas tem, né, um gene que vai virar aqui a unha, o outro gene vai mandar produzir aqui o cabelo, o outro vai para o olho, para a pele, né? Então, vai fazer engordar, outro vai fazer emagrecer. O que vai fazer ele ser ativado, ser desativado? Gerar mais gordura ou não? É a percepção. Verdade. A percepção. E a percepção, ela está relacionada à nossa mentalidade, ao que a gente percebe do meio ambiente. As células percebem, os nossos neurônios também. Você falou isso, eu li um artigo que falava que as sinapses nervosas, que elas acontecem mediante aos neurotransmissores, né? Dopamina, enfim, acetilcolina. Aí o que é que acontece? As emoções, elas também são substâncias que vão fazer essas sinapses. Sim. E a depender da emoção, você vai ter um determinado comportamento, né? Então, como você falou, né? Se eu não me engano, é epigenética que chama agora esse estudo, que mostra que o DNA, ele não é só o DNA trazido da sua família, mas existe o DNA emocional. É o meio ambiente, né? Na verdade, hoje a gente já chegou à conclusão, que os cientistas, né, chegaram à conclusão que os genes estão a serviço do meio. Os genes são a serviço do meio. Por isso que o ambiente molda. Exato. E o que você está falando é cada pensamento produz um sentimento, produz uma emoção. Sim. E aí tem até um livro sobre isso, a molécula da emoção, né? As moléculas da emoção. Porque cada emoção gera um tipo de molécula, que é exatamente isso que você está falando, né? Então, por exemplo, se eu tenho raiva, eu produzo cortisol. E aí eu inundo as minhas células de cortisol, que é o hormônio da raiva, do estresse, entende? Se eu tenho medo, eu produzo adrenalina, que também vai inundar aqui minha célula. Então, a gente fala que para cada sentimento, para cada emoção, tem um caldo químico, uma sopa química correspondente àquilo. Então, imagina um estudante, vamos para a tua área, né? Um estudante que está ali recebendo pressão de pai e de mãe. Você tem que passar no vestibular, hein, garoto? Você tem que passar no concurso, você tem que não sei o quê, você não sei o quê. O corpo desse indivíduo tá cheio de cortisol, de adrenalina, porque é um medo, é pressão, né? Tem que passar, meu Deus, eu tenho que passar. Os problemas de pele e dermatite estão altíssimos. É exatamente onde eu ia chegar. Vai ter que sair para algum lugar. Vai. Então, se esse indivíduo não tem um acompanhamento emocional, se ele não encontra uma válvula de escape, seja o exercício físico, seja a prática de mindfulness, né, de trabalhar de alguma forma para colocar essas emoções aí para fora, se ele come a pilha desse pai e dessa mãe e vai só se entupindo dessa pilha, uma hora ele vai estourar. E esse estouro vai vir somatizando. Aí vai vir dor no corpo, dor na nuca, dor na lombar, vai vir problema de pele, vai vir pressão baixa ou pressão alta, né? Uma diabetes, enfim, até uma depressão. Sim. Então vai sair de alguma forma. Eu tô com uma aluna de 3º ano que ela não tem nada, é só a pressão, mas ainda assim o colégio pediu que a mãe levasse num psiquiatra. E aí ela, no dia, faltou lá a nossa aula. Quando ela chegou atrasada, ela... Aqui, professora, ele me passou isso aqui, disse que eu vou ver a vida um pouco mais colorida. Remédio. Foi essa a expressão que ela me usou. Aí eu fiquei assim, chocada. Como ela é 3º ano, não tá dentro do programa Coach de Estudos, que é só para pré-vestibulandos mesmo e concurseiros. Mas eu fiquei louca para pegar aquela menina e dizer assim, vamos fazer um trabalho emocional com você. Olha, Laca, eu amo medicina. Sim. No início da nossa conversa, é verdade. Eu amo medicina e, portanto, eu gosto muito dos médicos, né? Só que a mente precisa ser ampliada. O que eu percebi é que, infelizmente, o médico, o tempo que passa na faculdade aprendendo a receitar remédio. O problema está todo aí. Receitar remédio, cada vez mais se tornando especialistas, sabendo muito sobre pouco. Isso. E muitos perdem a visão sistêmica do indivíduo. Perfeito. Né? Porque nós não somos apenas uma mão. Eu estou com a dor numa mão, mas a causa dessa dor pode estar cá na minha cervical. Perfeito. Entende? E a causa dessa dor pode ser emocional. Sim. Pode não ter nada físico aqui.
Perfeito. Aí faz exame, faz tomografia, faz não sei o que. Não tem nada na sua mão. Mas claro, não tem. Vai passar um analgésico. Só que aí passa o analgésico, passa os remédios e tal. Sim. E não olha o ser humano como um todo. Né? Por isso que vem aí agora a integrativa, né? A integrativa, né? A medicina isso, germânica, verdade, né? Que olha o indivíduo como um todo, que a medicina oriental já fazia isso. Sim, né? Já faz isso há milênios. É olhar o indivíduo como um todo. A gente não pode só olhar o corpo. A gente precisa entender que o ser humano ele é trino, é corpo, mente e espírito. Já existe a comprovação total da inteligência espiritual. Né? O objeto de estudo de Harvard, tem livro, tem tudo sobre isso. Né? A importância da gente trabalhar o nosso coeficiente espiritual, assim como a gente tem que trabalhar o nosso QI e o nosso QE, que é o QI de inteligência cognitiva racional, né? E o que é inteligência emocional. Porque nós somos corpo, mente e espírito. E se os três não estão sendo trabalhados, pode anotar data aí de validade. Vai surgir algum problema. Vai dar ruim. Vai mesmo. Antes da gente finalizar a nossa conversa, já que o meu público são estudantes e também mulheres, mães que se identificam muito comigo, mas que estão em transição de carreira, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse seu projeto do Coach Carreira. E eu quero também esclarecer aqui, muitas vezes as pessoas, principalmente aqui na Bahia, por não conhecerem o significado real do coach, né? A nossa formação foi o coach integral sistêmico, né? Então, correto. A gente olha ali 11 pilares da vida, né? Então, a gente vai trabalhar todos ali com um olhar sistêmico mesmo, né? Como a gente estava falando da medicina integrativa. Então, explica pra gente a importância dessas mulheres, principalmente, né? Que estão com medo, estão com baixa autoestima, com baixa autoconfiança e que estão precisando, né, de fazer algo que realmente mudem a vida delas para que elas sejam mais felizes no que fazem, né? Na carreira, usando o talento, o dom, a habilidade. Fala um pouco sobre esse seu projeto aí do Coach Carreira. Falo, sim. Bom, é muito bom você ter trazido essa diferenciação, né, do que é o coach. Gente, o coach é um profissional que estuda o comportamento humano, que tem ferramentas cientificamente comprovadas para poder coachear, guiar. O nome coach vem do cocheiro, aquele que ia ali, né, guiando a carroça. Então, a intenção é guiar o coach para que ele atinja o objetivo, o estado desejado, como a gente chama, né, o estado desejado. E assim como o cocheiro, ele precisava pegar a pessoa de um estado A para poder levar para um estado B, é isso que a gente faz no nosso processo de coach também, né? O que é o estado A? Entender o seu estado atual, como é que você está agora, quem é você nesse momento, quais são suas crenças, quais são seus princípios, quais são seus valores, quais são seus sonhos, ou os que você acha que são seus sonhos, né? Vamos colocar assim. Destrinchar isso aqui, onde que você quer chegar. E também procurar entender esse seu estado desejado. Por que você quer a carreira que você quer, ou por que você acha que tem que ficar no trabalho que você está. É destrinchar esse estado desejado, para daí traçar um plano de ação com ferramentas para eliminar o que lhe impede, né, as crenças limitantes, os impedimentos emocionais e também ferramentas para te ajudar a fortalecer suas emoções e desenvolver habilidades necessárias para você chegar onde você quer. Né? Por exemplo, eu trabalho muito com jogador de futebol profissional. E uma coisa muito interessante é que os jogadores de futebol profissional acham que, a maioria, né, acha que a vida é só o profissional. É só o profissional. E aí, muitos chegam para mim que não estão conseguindo ter alta performance no campo. E não conseguem entender. E aí chegam querendo trabalhar só o profissional. Só que qual é a grande X do problema? E aí, claro que serve para todo mundo que está, né, assistindo. Muitas vezes o seu problema profissional não está no profissional. Está em outra área da vida. E aí a importância do olhar sistêmico. Né? Muitas vezes está no seu conjugal. E se o seu conjugal não está bem, você não consegue entrar bem no campo, você não consegue trabalhar bem, você não consegue se alimentar bem, você não consegue... Trava as outras coisas, né? Às vezes está com um problema com os filhos. Isso. E aí vai repercutir em todas as outras áreas da vida. Então essa é a importância da metodologia que a gente aplica. Isso. Porque tem um coach tradicional que vai trabalhar uma área específica. Isso. E tem o coach integral sistêmico, que integra a razão com a emoção em todas as áreas da vida. E entregar razão e emoção também é muito importante. Por quê? Eu, por exemplo, sou extremamente racional. Então, para me convencer, tem que ter o convencimento racional. Sabe? Porque senão eu não compro a ideia. Lembra da venda? Isso. Pois é. E o emocional também é muito importante. Por quê? Porque racionalmente você pode entender.
Racionalmente, e aí trazendo para o meu processo de emagrecimento, racionalmente, os meus coaches de emagrecimento sabem o que tem que fazer para emagrecer. Sim. Sabe que tem que ter uma boa alimentação, que tem que ter a prática de exercício físico, que tem que ir no médico tá em dia. E por que não faz? E quantos compram não sei quantos cursos, né? Eu, no mundo de estudante, eles compram não sei quantas plataformas, cursos e não aplica nada. E não aplica nada. Porque o que acontece? A trava está no emocional. Isso. Não adianta você ter o conhecimento cognitivo racional e o seu emocional está ali travando. Ele não quer te levar por ali. Eu lembro até que você me fez uma pergunta uma vez com relação à procrastinação. O que, que eu indicaria, né, para pais e filhos que têm problema da procrastinação, né? O que acontece com a procrastinação? Ela é uma grande autossabotagem. É o emocional que está impedindo aquela pessoa de agir. E por quê? Bom, eu vejo a procrastinação como uma coisa muito multifatorial. Tá? Normalmente não tem uma única causa, Sim. Tem algumas causas envolvidas, né? Então, por isso que assim, a gente tem que ver o indivíduo, caso a caso, né? Porque fala assim, quer resolver a procrastinação? Basta você fazer isso aqui, como tem vários vídeos no YouTube. Adianta? Não. Você provavelmente já assistiu algum. Adiantou? Acabou com sua procrastinação? Não, nem vai acabar. Isso. Por quê? Porque tem que ser cirúrgico. Isso. Olha aí, precisa ser cirúrgico no seu caso, entender qual é o problema da sua procrastinação. Por que você anda procrastinando? É medo de falhar ou é medo de vencer? Sim. Porque tem medo de falhar e tem medo de vencer. Isso. Né? Ou a preguiça está relacionada ao quê? Pode ser um meio que está gerando você essa preguiça, ou essa preguiça também tem um cunho aí emocional. Enfim, é preciso descobrir cada caso para poder trabalhar dentro daquilo dali. Então, com relação do que você me perguntou, as pessoas que estão na sua carreira hoje, ou na sua vida, vamos ampliar? Sim. Vamos para a vida, Isso. né? Que você está infeliz no seu casamento, você está infeliz com relação à sua maternidade, sua paternidade, ou não ser pai, não ser mãe, né? Que você está infeliz aí com sua saúde, com o seu corpo, ou na sua profissão, ou com o seu financeiro. Entenda que nós nascemos, e eu creio com todas as forças nisso, nós nascemos para sermos extraordinários. Nós nascemos para viver uma vida plena e abundante. Se você pega uma criança e nutre ela devidamente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, acabou. Essa criança vai ser gigante. Independente do que acontecer Independente na vida. de raça, de religião, Isso. do que for. E não sou só eu que digo isso não, os livros também comprovam isso, os estudos. Só que, o que acontece? A gente vem com traumas, a gente vem com crenças disfuncionais que são colocadas na gente por papai, por mamãe, por quem cria a gente na melhor das boas intenções, mas que terminam que trazem, repetem padrões, né? Padrões que às vezes foram de vovô, de vovó, do bisavó, que está ali repetindo, não sabe nem por que está fazendo, né? E são essas crenças disfuncionais que fazem com que essa criança também cresça de maneira disfuncional e tenha todos esses problemas e a sociedade esteja onde a gente está. Mas eu acredito muito que nascemos em verdade para sermos verdadeiros. Nascemos para viver uma vida extraordinária. Então, se você não está vivendo uma vida extraordinária, você precisa conhecer a sua real identidade. Enquanto você estiver incongruente com seus verdadeiros princípios e valores, enquanto você estiver incongruente com a sua identidade original, quem você de fato nasceu para ser, esqueça, você não vai ser feliz. A sua felicidade não vai ser felicidade, vai ser alegria de momento, que vai passar. Vai ser um momento, é uma viagem, sou a pessoa mais feliz do mundo, acabou a viagem, nossa, voltando para a realidade, ninguém merece. Segunda-feira, ninguém merece. Acabou as férias, ninguém merece. Então você não é feliz. Não. Então você não vive uma vida extraordinária. Porque viver uma vida extraordinária é saber que cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem o seu momento. Perfeito. Cada coisa é gostosa. Trabalhar, gente, eu amo trabalhar. Eu tenho que botar alarme, porque senão eu passo eu também. eu trabalho o horário. Eu amo estar com as minhas filhas. E eu também tenho que botar horário, porque senão eu ultrapasso. Eu amo estar com meu marido. Eu amo estar com o meu Deus. Então, quando você vive uma vida extraordinária, você é feliz. Verdade. Então, se você não está feliz, busca o autoconhecimento. Eu não tenho outra saída. É buscar o autoconhecimento. E quando você busca o autoconhecimento, inevitavelmente você vai conhecer a Deus. Porque Ele é teu Pai, Ele é teu Criador. E aí sim, quando você junta mente, corpo, espírito, acabou. Tudo certo. Tudo funciona. Porque quem está conectado com Deus e está dentro de si, o corpo vai ser consequência. Sem dúvida. Porque nós não nascemos para sermos gordos, para sermos doentes.
Verdade. Entende? Então o corpo vai ser consequência. Por isso que tem que emagrecer a mente. A mente. Por isso que a é. mentalidade é o segredo de tudo, do Sem campeão, do dúvida, vencedor, de tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Érica, muito gostosa a nossa conversa, viu? Nós temos muita coisa para conversar. Eu tenho certeza que os nossos alunos vão amar esse podcast. Comentem aí, gente. Fala aí onde encontrar você, fala seu Instagram. Meu Instagram é @ericapandolfi. Pode me mandar o direct lá que eu terei o maior prazer de responder vocês. Podem me seguir. Eu faço vários posts, várias coisas para ajudar as pessoas a se encontrarem, a se conhecerem cada vez mais, né? E tem o meu WhatsApp também, que vocês podem entrar em contato, DDD 71 99216 0002. Pronto. Muitíssimo obrigada, gratidão mesmo. Amei estar aqui com você. Realmente. A sua história é encantadora. Obrigada. Eu tenho certeza que vai gerar reflexão em alguns alunos nossos, em alguns concurseiros. Eu tenho alunos, inclusive, que eu digo assim, vocês estão procurando um trabalho para se livrar de outro trabalho. Porque às vezes tem concurseiro que ele vai procurar ali uma mentoria, um estudo, para se livrar de outro problema. Sendo que a causa é justamente buscar aí a identidade, que é o que você falou, né? No programa Coach de Estudos, eu falo muito sobre isso. E aí se desvenda, né, tudo. A gente só esqueceu de falar da importância da atividade física, né? Você que é tão envolvida com isso, né? A importância da atividade física. No meu programa Coach de Estudos, é uma das coisas que está lá na programação, fazendo o plano dos meninos, sem dúvida a atividade física, né? O quanto ela libera ali emoções, né? Substâncias químicas que vão fazer bem para o nosso corpo, não é verdade? Então vamos lá então falar sobre isso. Bom, deixa eu contribuir então falando a diferença de atividade física e exercício físico, que é normal, a gente atrapalha muito, né? Atividade física é aquilo que a gente faz comumente no nosso dia a dia. Varrer uma casa, você está fazendo atividade física. Subir uma escada no shopping, por exemplo, é uma atividade física, tá? Então é aquele movimento que você faz de maneira, digamos, sem foco, sem um objetivo relacionado ao teu corpo. Já o exercício físico é direcionado, é uma prática, digamos, seria atividade física direcionada. Então, o exercício físico seria ou você fazer a musculação, um beach tênis, um futevôlei, uma zumba. Isso sim é exercício físico, né? Porque ele tem a ver com o tempo, com a intensidade, a frequência que você tá fazendo. Então, a atividade física é muito importante, né? Que a gente até dê preferência de subir escada, descer escada, que a gente se movimente mais, vá caminhando, né? Para padaria, algum lugar, isso já ajuda bastante. E o exercício físico é fundamental e essencial para uma vida extraordinária. Seja, melhora para o estudo, melhora para o trabalho, melhora para o casamento, melhora para tudo, porque, como você mesma trouxe, quando a gente pratica o exercício físico, a gente tem a liberação de hormônios que vão nos relaxar, que vai nos deixar nos sentindo melhor, né? E se você coloca exercício físico que lhe desafia, faz você também se sentir vencedor. Poxa, que legal, hoje eu consegui fazer isso, hoje eu consegui correr 5 quilômetros. Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, é extremamente importante. E falando de exercício físico, que já é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Qual que é o exercício físico que eu devo fazer e tal? Qualquer um serve? Então, nem todo caminho vai te levar para onde você quer, né? O exercício físico, eu dou pelo menos 2 dicas. Uma, realmente você pode escolher qualquer uma, aquele que lhe dê melhor prazer, mais prazer. Você gosta de dançar? Então faça um fit dance, faça uma zumba, uma dança do ventre. Se você gosta de lutar, faça o boxe, faça o jiu-jitsu. Agora, tem um exercício físico que é insubstituível, que é a musculação. Esse é insubstituível em qualquer idade, porque ele vai trabalhar toda a sustentação, toda a musculatura esquelética, todos os nossos músculos, a nossa postura. E ele é tão insubstituível que eu vou lhe provar. Vamos para os atletas. Pense nas Olimpíadas agora, todos os atletas de alta performance que tem lá. Você tem pessoas de diversos esportes, diversas áreas, do futebol, né, do jiu-jitsu, do que for. Todos eles fazem o quê? Musculação. Verdade. Por quê?
né? Se a musculação não fosse essencial, um nadador não precisaria fazer musculação. Um Sem jogador de dúvida. futebol não precisaria. Mas precisa, É. porque a musculação é que vai dar toda a sustentação, que Sustentar a vai musculação. evitar problemas físicos, né? Lesões, né? Vai prevenir lesões e que vai ajudar na recuperação também, né? Agora, claro, tem que ser orientado por um profissional de educação física. Então, é muito importante que se faça a musculação. Você que entende da área, eu tenho muitos adolescentes. Só mais uma Sim. coisinha também para quem quer emagrecer, Sim. tá? O exercício que mais emagrece é a Sim. musculação. Olha! Porque as nossas células musculares, elas são ricas em mitocôndrias. São as células mais ricas em Sim. mitocôndrias, que queimam muita energia. Sim. Então, quer emagrecer de maneira segura e mais Tem que rápida? inserir a musculação. E Musculação. aí a minha pergunta é, a partir de que idade você recomenda, não existe aquele padrão perfeito, mas a recomendação, né? Eu tenho muitos alunos que modelam os pais, inclusive, eu queria fazer tanto academia e para musculação. Com quantos anos, na realidade, a gente pode inserir? Eu não tenho autoridade para recomendar, Sim. né? Que eu não sou da área, mas os estudos, inclusive hoje existe uma celeuma, né? Porque se você olhar até na internet, tem postado crianças já todas saradas, musculosas e tal. E aquilo, que absurdo, pode, não pode, é como é. Bom, como eu falei no início aqui, que eu estava dizendo, sem quem prestar atenção pegou, não tem uma idade correta para começar, né? Porque tem exercícios que você pode fazer com a criança que já está pequena, mas que ela consegue levantar um brinquedo, você já consegue fazer um exercíciozinho com ela, alguma coisa. Agora, a importância de saber qual exercício para cada fase da vida. E aí, só um profissional habilitado de educação física vai poder fazer. Entendi. Na nossa academia, a gente já começa a aceitar a partir dos 10, 11, né, por ali, desde que a gente vai observar essa criança, ver, né, qual a consciência corporal que ela tem, para ela poder estar ali inserida e sempre acompanhada por um profissional, né? Isso aí é realmente importante, imprescindível. Então, galera, né, vamos estudar muito, vamos trabalhar nossa mentalidade, adquirir autoconhecimento, mas praticar o exercício físico. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado. Comentem, coloquem aí nos comentários, querem fazer perguntas também, façam. É um prazer estar aqui, a gente vai continuar trazendo convidadas especiais como a Érica aí mais vezes para estar com vocês. Obrigadão, Érica, gratidão. Um abraço para todos vocês. Também, gratidão, que Deus abençoe a todos vocês.